Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tudo bem? pastor, tudo bem? Tudo bem, agora melhor. Ah, conseguiu acessar, não deu problema? Tudo Isso. certinho? Estou dando graças. Ai, que bom, graças a Deus. E Bom aí, dia, Rev? pastor. Estamos aqui animados, esperando o senhor. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela. Acho que tá liberado, né, Carol? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Liberei aqui. Tá. Pronto. Bom, gente, eu acho que vai entrando aí o pessoal à medida que, né, vai passando aqui uns minutinhos, o pessoal vai começar a entrar. Mas a gente já queria deixar aqui para vocês o nosso agradecimento, em primeiro para o pastor Mateus, que aceitou o nosso convite de estar aqui hoje trazendo a palavra para nós essa manhã, nesse dia do Jovem Presbiteriano, que para a gente é muito importante. A gente está passando de uma forma atípica, né? Mas essa é uma forma que a gente encontrou de reunir todo mundo para a gente celebrar essa data. Gostaria de agradecer muito ao pastor Alder por todo o apoio que ele tem nos dado, sempre nos incentivando, ajudando, medindo esforços para a gente atingir os nossos objetivos e atingir a cada jovem, né? Esse ano a gente preparou muitas programações. Em janeiro a gente tinha feito um planejamento assim que seria, nossa, o ano da UMP Betel, né? A gente faz um plano, Deus faz outro, e graças a Deus a gente tem conseguido realizar outras coisas que a gente não imaginou que conseguiríamos. Eu quero agradecer cada jovem que tem participado, a diretoria, a Liane, que a gente está aqui sempre, toda semana, tentando melhorar aqui as aulas no Zoom, como que a gente faz. Então, eu quero agradecer a diretoria e agradecer aos jovens. Falar que espero que vocês tenham gostado dos docinhos que ontem a gente fez aqui. Pastor, se o senhor estivesse aqui, pastor Mateus, o senhor receberia, por ser jovem, uma lembrancinha. O pessoal postando foto e tal. Falei, nossa, que ideia boa. Estou de parabéns, muito legal. A gente saiu protegidas de máscara e tudo, levamos os docinhos nas casas dos jovens. E espero que todo mundo tenha adoçado aí seu dia de ontem e lembrado de entrar na nossa live hoje. Então, o pessoal que está entrando aí, aqueles que foram convidados pelo pastor Mateus, que a gente também distribuiu o link para assistir a aula, sejam muito bem-vindos e que a gente possa celebrar essa data dessa forma hoje, uma forma diferenciada, mas que todos os jovens se sintam abraçados e se sintam nós estamos juntos nesse momento, isso que é o mais importante, vivenciando a palavra de Deus e divulgando a palavra de Deus. Muito obrigada. Bom, pastor Alder, você gostaria de falar alguma coisa? A gente já pode passar para o pastor Mateus. Ele já falou. Pastor Alder? Eu até pentei o cabelo. Tem pastor visitante, né? Só que tem o roupão, porque aqui tá meio gelado aqui em casa. Mas quero agradecer ao reverendo Mateus pela disponibilidade, pelo apoio. Que Deus continue a vida dele e use como instrumento. Só esse coronavírus aí dele, aí, essa tosse aí. Toda manhã eu tenho uma toda manhã? Então Deus abençoe todos vocês. Amém. E o reverendo Mateus pela palavra que irá nos trazer. Amém. Amém. Comigo? Isso, tá com o senhor agora, pastor. Tá bom. Eu fiz aqui o slide do texto que o senhor pediu. Tá bom, qualquer coisa na hora da leitura, não sei se vocês postam assim, como é que vocês fazem, eu acho só legal, eu vou reler alguns trechos do texto e daí dá para colocar para o pessoal ver. Se alguém chegar atrasado, sei lá, né? Alguma coisa assim. Mas então tá bom, vamos começar. Eu quero agradecer também. Fico muito feliz por ser lembrado. Agradeço a pessoa de você, Carol, presidente, reverendo Alder também. Agradeço por essa oportunidade. É tão gostoso a gente poder se reunir, lembrar aquilo que Deus fala para nós na palavra a respeito da sua guarda, né? da segurança que Ele nos proporciona, que não é uma segurança falha, mas é sempre assertiva. Então, isso
com certeza rende glórias e honras ao Senhor e rende conforto, né? Rende segurança para nós. Então, quero agradecer muito. Estava pensando num texto bíblico nessa semana passada, daí você me chamou, Carol, daí achei muito legal e eu creio que será pertinente para os nossos dias. E eu quero só tirar uma dúvida aqui no Zoom agora. Tem como eu colocar mais pessoas para enxergar aqui ou é sempre quadrinhos? Tem, né? Não sei. Eu tenho, assim, eu tenho que passar pro lado aqui para ver todo mundo. Tem alguma forma de eu ver? Tem em cima, logo em cima tem um desenho assim de 6 quadradinhos. Em cima da onde o senhor tá, da sua imagem. Se o senhor clicar, você vai ver 6 pessoas por vez. No meu só tem um zoom aqui. Tem o participante e tal. Tem como virar a câmera. O meu é iPhone, será que tem diferença? Então, porque aí eu não sei, porque o senhor vai ter que clicar em cima. Para mim, como aparece a minha tela compartilhada e aparece o senhor. Aí em cima tem como deixar só o senhor, 2 pessoas ou 6 pessoas. Só que assim, é todo mundo, só se a gente abrir aqui e eu parar de compartilhar a tela. Aí dá para ver todo mundo. Então deixa. Entendi. Então beleza. Tá? Beleza, obrigado. Imagina. Desculpa a tosse, tá? Vamos lá então. Vamos abrir a Bíblia. No Antigo Testamento, livro dos Reis, um capítulo que eu creio que seja bastante conhecido de vocês, que é o 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19. Eu vou fazer a leitura aqui do verso 1 ao 18, tá bem? E daí, eu tenho tido essa, tá quase virando mania já para mim, um costume, de reler durante a exposição aqui, nessa versão que eu gosto muito, que é a nova versão transformadora. Então, essa primeira leitura eu vou fazer na revista atualizada, e daí, seguindo aqui, quando eu reler o texto, eu vou usar essa nova versão transformadora. Então, se por acaso não bater aí, você achar estranho, é por causa disso. Então, vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1 ao 18, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto
no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1 ao 18. Vamos fazer uma oração? Quero convidar você a fechar seu olho para a gente orar ao Senhor. Bondoso Deus, nós estamos diante de Ti. Nós queremos que o Senhor também está diante de nós, com os Teus olhos atentos e ouvidos atentos a nós. Nós clamamos também, Deus, que a Tua boca fale a nós nesta manhã, para a edificação dos meus irmãos, para o fortalecimento da nossa fé, para abençoar estes jovens, Pai, que têm se dedicado ao serviço do Senhor, à glória do Teu santo nome e também ao serviço à Tua igreja. Que em nome de Cristo, Deus, esse texto encontre um local e venha a ser uma boa semente no coração dos meus irmãos. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Pai. Amém. Queridos, pensando nesses dias, e lembrando desse texto, eu creio que esse texto fala da fuga de Elias, mas especialmente fala da solidão de Elias. Por isso eu enfatizei na leitura, quando ele responde a Deus por 2 vezes, eu fiquei só. Quando Elias faz isso, ele se assemelha a nós nos nossos dias. E por isso eu quero fazer algumas perguntas para vocês nesse começo. A primeira delas é: como tem sido o dia a dia de vocês nesses 2 meses? Pelo menos aqui, dia 19 de março foi o dia que o Conselho se reuniu e decidiu, por meio de um decreto municipal, não abrir mais os templos, não ter mais reuniões de nenhuma atividade na igreja, nenhuma sociedade interna, nenhuma atividade. Dia 19, hoje é dia 15, né? 15 ou 16. E então, logo fará 2 meses. Eu quero perguntar para você, como tem sido o seu dia a dia nesses 2 meses? Eu imagino até que na primeira semana tenha sido muito boa. Primeira semana, tudo fechado, todo mundo em casa, e você possa ter procurado aí algum descanso, assistir alguma coisa, maratonar aí uma série, sei lá, assistir vídeos aí na internet dos seus pregadores favoritos, enfim, você pode ter feito muita coisa muito boa. Mas acontece que depois dessa primeira semana, as notícias começam a aumentar. As notícias começam a ficar cada vez mais sérias, cada vez mais intensas, e quando isso acontece, aquela primeira semana que era muito boa começou agora a ficar um pouco mais tensa. Os dias começaram a ficar um pouco mais tensos. Então, segue as próximas perguntas agora. Hoje, como você está se sentindo? Juca e Dani aí, que eu estou vendo vocês, lá em São Paulo, estão se sentindo ameaçados? O pessoal de Itapeva, esses dias o governador citou a cidade de vocês como um dos índices mais baixos, né, de reclusão nas casas e tal. Vocês estão com medo? E para todos nós, né? Você gostaria de fugir e ir para um lugar que não tivesse nenhum tipo de perigo, nenhuma chance de perigo, e aí para uma ilha deserta? Logo no começo também a gente soube, né, de pessoas que estavam fazendo cruzeiro, né, viajando e tal, e ficaram presos no barco ou no navio. Pessoas que estavam em ilhas desertas, aquelas ilhas paradisíacas lá das Maldivas, e tiveram que ficar presos lá. Então a gente fica pensando, né, nossa, esses tiveram sorte, sei lá. Passa essas coisas na nossa cabeça. E pensando nisso, eu quero te perguntar, você queria ser um desses que está totalmente fora dessa realidade do mal, né, da pandemia? Você queria, Gabi?
Não. Me deixa terminar, Gabi. Me deixa terminar, por favor. Nossa. Tá bom? Que bom que você está aqui. Vou continuar aqui. Gabi. Eu pensando nisso, eu entendo que essa não é a nossa realidade, na verdade. Né? Esse é um mundo atípico. Né? Você querer o bem-estar constante em todo o tempo. Está além da realidade. Porque a realidade, o mundo dos seres humanos, né? Esse mundo criado e caído, ele não abrange a perfeição, ele não abrange a ausência de conflito, mas justamente o contrário. Então, a gente vai aprender hoje, pela experiência de Elias, como Deus age na nossa fraqueza. Tá bem? Então, vamos ver o primeiro trecho, verso 1 ao 3. Lembrando que eu estou lendo agora na nova versão transformadora, mas creio que tenha o texto aí também. Vamos ver aqui. Eu digo... 1 Reis 19, 1 a 3, ele diz nesta nova versão transformadora assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Até aqui, por enquanto. Aqui nós notamos, então, uma ameaça feita por Jezabel. Nessa ameaça, Jezabel, que exercia uma considerável influência sobre seu esposo Acabe, rei de Israel, se expõe aos deuses, jurando vingar e invocando sobre si uma maldição, caso ela não mate Elias em até 24 horas. Até o dia seguinte, Elias, pela ameaça de Jezabel, será morto. E o interessante dessa mensagem, primeiro, é quem é Jezabel, e segundo, o que significava essa jura. O juramento, ele tinha muito mais poder, muito mais intensidade do que tem hoje. Hoje a gente mal crê num juramento. A pessoa diz para você: eu juro, eu prometo para você que amanhã eu vou estar na sua casa, amanhã eu vou te fazer uma visita, amanhã eu vou te levar aquilo que eu estou te devendo. E às vezes você ouve isso e fala assim: ai, cara, eu nem confio naquela pessoa, nem confio nessa palavra. Mas o peso da jura nestes dias não era assim. Quando Jezabel manda enviar essa mensagem para Elias, ele fica atormentado. Porque o peso da jura não é só algo falado, mas é algo exposto, entre aspas, né, aos deuses. A gente sabe que não tem validade nenhuma, porque os deuses não vão interferir na vida de Jezabel, porque eles não existem. Mas para Jezabel isso é muito interessante, isso é muito impactante. E ela quer causar esse impacto a Elias. Então o juramento tinha um peso muito real. E a gente percebe, então, no verso 3, que a reação de Elias é algo super comum, é o que ele precisava fazer, o que ele tinha a fazer. Por quê? Porque diante disso, que um juramento tinha validade e que Jezabel não era uma boa pessoa, já tinha uma fama correndo ali em seus dias, a gente compreende a reação de Elias ao saber da ameaça. Ele sente muito medo, e ele reage ao seu medo fazendo aquilo que é o mais comum possível, que era fugir. No texto anterior, a gente sabe o que Elias foi capacitado a fazer por Deus. É algo extraordinário. E muita gente diz: mas Elias tinha acabado de ver Deus jogar fogo do céu e etc., consumindo os profetas de Baal. Como que Elias não teve fé suficiente? Como que Elias não sei o quê? Isso é para nós vermos quanto Elias era homem e nunca foi assemelhado a Jesus, além de acontecimentos específicos, conduzidos por Deus, permitidos por Deus, para que ele fosse notado, para que ele fosse respeitado, para que a mensagem que ele falava fosse acatada, e não para que ele fosse exaltado. Então, quando no Novo Testamento as pessoas dizem que Jesus é o Elias que estava por vir, eles não estão dando a ênfase correta à pessoa de Elias, porque eles deveriam dar essa ênfase messiânica ao próprio Cristo. E quando eles esperam um ser humano fantástico, recebem o Messias esperado, ungido, que veio padecer as nossas dores, eles negam Cristo, porque eles querem o Elias, aquele que faz obras extraordinárias, mas eles recebem o Messias, que faz uma obra extraordinária, que é perdoar os nossos pecados.
mas eles não querem ser perdoados. Eles querem ser protegidos. E com isso a gente percebe algo grave nos nossos dias. Porque eu não quero mais ser perdoado do meu pecado. Eu não quero pegar coronavírus. Eu não quero ser perdoado do meu pecado. Eu não estou pecando porque eu estou trancado dentro de casa. Eu quero que isso tudo acabe. Eu quero sair, eu quero voltar a sair com os meus amigos. Eu quero fazer as minhas festinhas aqui em casa. Eu quero chamar o pessoal aqui, quero voltar a ir para a igreja. Eu estou pouco pensando nos meus pecados agora. Eu quero que tudo passe, eu quero que tudo fique bem. E com isso a gente aprende, né, algo imediato, que é todas as coisas colaboram para o nosso bem, inclusive o nosso bem é essa compreensão de que somos perdoados. Não há um bem maior na nossa vida. Por mais atrativo que sejam esses dias, né, por mais gostoso que seja viver, a realidade é que morrer é lucro. É o que o apóstolo Paulo diz, né? Vamos seguir, senão eu vou ficar muito tempo aqui, eu não quero. Seguindo o verso 4 a 8 agora. Qual o motivo de ir ao deserto se em Berseba, que estava muito longe de Jezreel, que é a cidade onde Acabe estava morando, já era suficiente? Elias já estava seguro em Berseba. Por que ele vai ao deserto? Verso 4 a 8 agora. Diz assim: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta, ou zimbro, e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-te e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, ou Monte Horebe, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Até aqui. Se ele estava seguro em Berseba, por que ele só deixa o seu servo ali e vai para o deserto? Eu creio que o motivo de ir ao deserto, se já estava seguro em Berseba, muito provavelmente foi o desejo de Elias ficar sozinho. Ele estava extremamente abatido, extremamente amedrontado. E ele desejou a solidão. Com isso, eu estava lembrando a diferença que o pessoal tem feito hoje entre o uso da palavra solitude e solidão. A solidão é aquilo que é a ausência de companhia. Já a solitude é o desejo de ficar consigo mesmo. De uma certa forma, isso é até gostoso. Eu gosto muito da minha própria presença. Por muito tempo eu vivi sozinho. A Amanda está rindo de mim. Eu gosto muito de mim. Então, por muito tempo eu tive que me divertir sozinho. Eu tive que fazer as coisas sozinho. Sozinho. E com isso você acaba se conhecendo mais e até gostando disso. Até o dia de hoje eu gosto. Às vezes a Amanda sai cedo para trabalhar e eu fico em casa sozinho, pelo menos pelo período da manhã. E algumas vezes eu gosto disso. O fundo de casa tem uma vista boa, é bastante agradável, mas ao mesmo tempo ficar sozinho por muito tempo consigo mesmo gera pensamentos, gera complicações, gera solidão. E é exatamente isso que Elias queria. Elias não queria a solitude, ele não queria um tempo consigo. Ele não queria um tempo afastado do seu servo. Ele queria ir para o lugar mais afastado do mundo. Inclusive, quando ele chega no local destinado, ele não fica ali, não constrói uma casa por ele, uma tenda, alguma coisa assim. Ele entra numa caverna. A gente vai chegar lá. Então, eu creio que ele queria a solidão. Depois de um dia caminhando, ele se senta debaixo de um zimbro. Alguma coisa sobre o zimbro é engraçado. É engraçado, não, é curioso. Esse é o único arbusto que tinha na época. Então, por que está citando isso? É para identificar o deserto. Por que cita o nome da árvore que ele se deitou embaixo? É para identificar que ele estava num deserto. Então, a giesta ou o zimbro, um arbusto que ele podia chegar de 1,5 m a 3 metros de mato e fazer a sombra. É a única sombra que ele ia encontrar. Por isso que tem esse detalhe.
E provavelmente, então, esgotado mentalmente e fisicamente, Elias chega ali, depois da caminhada, e se assenta. A gente não precisa ter medo, eu creio, de assumir que o esgotamento físico e o esgotamento emocional causam em Elias um pensamento distorcido da realidade. Como eu quero enfatizar, Elias não é Jesus. Elias não é além de um homem ungido por Deus, escolhido por Deus para uma missão específica. Jesus é o único Messias. Jesus é aquele que sangra, mas é Messias. Elias é este que fez obras maravilhosas, mas não é o Messias. Então, quando ele caminha, ele foge, está angustiado, ele começa a ter sensações. Eu creio que o esgotamento físico e emocional causam uma distorção na realidade para Elias. Algumas coisas a gente vê nesses programas, né, que o pessoal viaja e sai a pé, sem nenhum tipo de equipamento, e quer sobreviver e tal, e você percebe o cara relatando, né? Depois de 3 dias sem água ou sem comida, o cérebro já não funciona bem. Eu não tenho medo algum de dizer que isso aconteceu com Elias aqui, porque ele é ser humano. É a última vez que eu vou enfatizar isso. Ele é ser humano. Então, qual a distorção da realidade que eu defendo? Elias foge para se proteger de Jezabel. É isso que o texto diz. Mas agora ele pede para morrer. E ao mesmo tempo que ele pede para morrer, ele não se mata. Veja como Elias está fora de si. Ao mesmo tempo que ele está se sentindo desamparado por Deus, ele tem a angústia, ele tem a tristeza, mas ele também tem a ausência de vigor físico, a ausência de vigor emocional. Ele começa a ter uma visão da realidade distorcida, ele foge para se proteger, deixa o seu servo seguro em Berseba, continue para o deserto, fugindo, porque ele quer ficar só. Mas quando ele chega, ele pede para morrer, mas ao mesmo tempo ele não se mata. Ele diz, basta. Elias orou pedindo para morrer. E existe, então, uma confusão entre aquilo que é visível, que são os profetas de Baal, que ainda estavam governando Israel, e o invisível, que é o senhorio do Senhor, o senhorio de Deus. E isso leva Elias a se lamentar e a expressar esse desejo de morrer. Quantas vezes você, nesses dias, teve essa confusão? Não pelo esgotamento mental, mas pelo esgotamento espiritual. De olhar para a realidade e falar, cadê meu Deus? De olhar para tudo que está acontecendo e falar, Senhor, o senhor nos largou? Lembrando do Juca, há 2 semanas atrás, no sábado, pregou sobre Jesus acalmar a tempestade. A pergunta que os discípulos fazem para Jesus é essa que talvez você tenha feito nesses dias. Senhor, não te importa que morramos? Senhor, o senhor não se importa com o nosso mundo? O senhor deixou de nos amar, de cuidar de nós? Elias está esgotado, vai para o deserto com a ideia de ficar sozinho. Essa era a intenção dele. Então, o que eu defendo aqui, é a frase principal desse trecho, é que ele foge para se proteger e agora pede para morrer. Ao mesmo tempo, ele não se mata. Essa, para mim, é a confusão que está na mente de Elias, porque eu tenho enfatizado que ele não é o Messias, ele é ser humano como um de nós. Por isso, estou colocando a experiência dele, aplicando a nossa experiência desses dias, para a gente aprender com aquilo que Deus ensinou. Seguindo aqui, então, eu creio que esse lamento de Elias se dá porque a confusão dele está concentrada naquilo que ele vê e naquilo que ele não vê. O mesmo pode acontecer conosco nesses dias. Onde está Deus? É a pergunta que a gente faz e que a gente ouve também. E Elias pode ser que tenha sido isso que faça ele reagir dessa forma. Ele acaba de ver Deus contra os profetas de Baal, mas ele se recusa a esperar a provisão de Deus e foge. E com isso ele cria uma confusão, então. Ele vê os profetas de Baal, Jezabel e Acabe. Ele não vê Deus. Foge. Talvez isso não fosse tão comum no passado quanto é hoje, mas eu já ouvi alguém orando, pedindo para morrer. Por mais que tenha sido uma experiência tranquila, porque eu percebia que a pessoa estava ali fazendo essa oração como que estivesse chamando a atenção para si, né? Tava eu, essa pessoa e um grupo
bem jovem, assim, mas eu ouvi uma pessoa orando a Deus, pedindo que o levasse. Mas também eu sei que essa pessoa não pediu, não se matou. Então, essa confusão que há, né? O desejo pela morte, aquilo que Paulo diz, não cabe aqui, né? Que morrer é lucro, no sentido de desejar a morte por ter consciência de que estava com Deus. Tenho certeza que não foi essa a intenção da pessoa que eu ouvi orar assim. E é muito provável que a sua aflição, né, não fosse semelhante à que ele estava passando aqui. Então, eu creio que aqui a gente pode parar e pensar algo para a gente aplicar nos nossos dias, que eu considero bastante importante, que é uma frase de efeito, tá? Não é só psicólogo ou psiquiatra que trata da nossa saúde mental. Deus também trata da nossa saúde mental pela palavra. Justamente por isso eu creio que a gente não deve tratar da nossa saúde mental apenas com ciência, mas com Deus. E eu diria até antes com Deus. Não é só a ciência que trata a nossa saúde mental. Não é só o descrente que deve pensar sobre, virando até uma frase, né, para você usar aí nesses dias, que deve cuidar da sua saúde mental e etc. Eu creio que Deus cuida também. Deus preserva a nossa saúde mental. Deus nos dá saúde mental. Deus faz com que nós tenhamos boa e plena saúde mental, uma vez que o buscamos, que mantemos a referência dele como ele se apresenta a ser. E aqui a gente vai ver como Deus se apresenta a ser para Elias. Nos versos 6 e 7, eu já li, não vou reler, a gente vê um anjo, né, que serviu 2 vezes Elias, e Deus dá forças para Elias caminhar, então, 40 dias e 40 noites até Horebe. E algo muito importante na narrativa que a gente leu é que esses 40 dias identificam mais do que tempo. É uma referência que faz, geralmente, é uma ideia que faz geralmente referência a um período de provação. A gente vê isso 2 vezes com Moisés, Êxodo 24 e Êxodo 34, se você quiser ler depois aí. Êxodo 24 e Êxodo 34, Moisés peregrina 40 dias. E Jesus, né? Obviamente. Quando a gente ouve esse número, a gente já lembra de Jesus no deserto. Então, as referências que são feitas a respeito deste período não querem dizer que ele ficou exatamente 40 dias, como também pode ter ficado. Para mim, não é um problema pensar assim. Mas mais do que isso, a gente precisa entender. Foi um momento difícil para Elias. Se até aquele momento ele não tinha sido provado, aqui ele foi. E a identificação que a gente tem é essa referência numérica aqui. Depois desse período, Elias não chega a qualquer lugar, mas ele chega ao monte do Senhor, o Monte Horebe, o Monte Sinai. E aqui a gente vê a importância, então, dos acontecimentos da nossa vida. Se a gente não vê significância nos acontecimentos da nossa vida, a gente tem que começar a ver. Senhor, por que essas coisas aconteceram? Por que isso não aconteceu? Por que foi dessa forma? E olhar para trás e perceber o quanto Deus te ensinou já em diversos momentos, em diversas realidades, em diversas apresentações, permissões de Deus de acontecimentos na sua vida. Isso é muito importante, porque os acontecimentos, eles são válidos para nós, eles não são acaso. Tudo que acontece na nossa vida não é acaso, é permissão de Deus, é tratamento de Deus, e deve ser usado por nós para a glória de Deus, para nosso fortalecimento. Jamais deve ser negado por nós, por mais dolorido que seja, por mais que a gente, influenciado pelos nossos dias, olha e fala assim, eu não consigo ver Deus nisso, mas não é porque você não consegue ver que ele não está. Deus está ali. E a gente vai ver isso já já. A gente precisa notar, então, que como todas as coisas têm propósito e são verdadeiramente governadas por Deus. Porque somente depois de medo, fuga, desejo pela própria morte, período de provação, Elias chega neste lugar que é chamado de Monte do Senhor, mesmo lugar que Moisés esteve. Neste mesmo Monte Horebe ou Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés. E vai fazer isso agora também com Elias. A localização do monte, até onde eu pesquisei, ela não é encontrada.
E eu brinquei com a Amanda, falei, nossa, ainda bem, né, que ninguém sabe onde fica o Monte Sinai. Porque você imagina o tanto de peregrinação que ia ter lá, né? O tanto de gente buscando ali a revelação do Senhor naquele monte, onde ele se revelou a Moisés e a Elias. Glória a Deus que não existe algo determinante sobre esse lugar, né? Mas fato é que somente aqui Deus fala com Elias. E isso ensina mais uma vez para a gente que os momentos de nossa fragilidade não devem servir para que a gente tenha desejo pela morte. Se você está aí extremamente carente, cabisbaixo, abatido, se sentindo angustiado, você não pode deixar esse momento passar sem aprender algo muito grande. Eu creio que Elias aprendeu aqui. Esses momentos devem servir para a gente receber os melhores ensinos de Deus. Deus ensina por meio de provações e somente depois desses ensinos necessários a gente chega no monte do Senhor. Parece até que eu estou aqui como um pastor pentecostal agora, mas é a verdade. Somente depois dos períodos de provação, de peregrinação, de deserto, neles o Senhor nos ensina para que nós consigamos ver ou nos encontrar no monte do Senhor, no local da habitação do Senhor, quando Deus se revela a nós, e pode ser também a eternidade, como pessoas que desfrutaram muito bem, que serviram muito bem ao Senhor nesses dias aqui. E agora, eu quero fazer algumas conexões bastante interessantes nessa segunda metade, do verso 9 a 18, e para aproveitar o tempo, eu não vou reler o texto, tá? Depois você relê, verso 9 ao 18. No Monte Horebe, Elias entra numa caverna. O Senhor pergunta para Elias, o que fazes aqui? Elias responde, estou só. Isso está no verso 10. A resposta de Deus para Elias é, saia da caverna. Deus não agrada Elias. Ele fala, saia da caverna. Antes de sair da caverna, Elias percebe primeiro forte vento, depois terremoto, depois, por fim, né, o fogo. Por fim, não. Em terceiro lugar, o fogo. Todos os três são sinais da santidade e da ira de Deus contra o pecado ou contra um grupo pecador. Jeremias 4:12 fala sobre isso. Êxodo 19 fala sobre isso. Isaías 29 fala sobre isso. E Naum, no primeiro capítulo, também fala sobre isso. Faz referência ao fogo e faz referência ao vento e terremoto. Além de a gente ver, né, tempestade ou associação com esse vento forte aí. Então, o que Deus está dizendo para Elias, por meio dessas ações naturais, é que haveria uma sucessão de castigos contra Acabe, não contra Elias, mas contra os perseguidores de Elias, sendo que cada um destes três momentos daria cabo, né, ou daria fim àquilo que ficasse pendente do anterior. Mas a Elias, Deus sinaliza algo diferente. A Elias, Deus dá um sinal diferente daquilo que o próprio Elias esperava de si. Eu não sei bem a pronúncia, mas eu creio que seja cicio, porque não tem acento, né? Mas é um sussurro suave, um vento suave. E depois desse sussurro é que Elias sai da caverna. Do mesmo modo que Moisés não poderia ver e viver, ver Deus e viver, ouvir esse sussurro tranquilo e suave, ao ouvir esse sussurro tranquilo e suave, Elias sai da caverna e se prepara para isso, colocando um lenço no rosto, cobrindo o seu rosto, mas não acontece o que ele previa. Porque ao sair, Deus fala para ele, volta ao teu caminho. Eu não tenho nada de novo para te dar, eu quero que você volte a fazer o que eu tinha te mandado fazer. Então, primeiro ele fala, saia da caverna, e depois ele fala, volta ao teu caminho, no verso 15. Esse sussurro é sinal da graça da parte de Deus, dirigida a Elias. E um comentarista bíblico diz que a Elias foi perceptível que naquele aparente silêncio de Deus existe um movimento. Ainda que suave e leve como um sussurro, e isso sinalizava que Deus continua agindo, trabalhando suavemente. Com isso, a gente olha para o nosso mundo hoje, que não está grandemente mais turbulento do que já foi, porque sempre foi turbulento viver, só que a nossa percepção muda, né, com o tempo, e a gente começa a perceber mais. Não é porque as pessoas estão presas em casa ou que existe uma pandemia que o mundo ficou mais violento ou mais atormentador. Irmãos, ele sempre foi. Porque não são todas as pessoas que amam a Deus. E sem amar a Deus, o mundo fica turbulento e atormentador.
Sem o amor de Deus, também o mundo fica turbulento e atormentador. E nestes dias aqui de Elias, ele percebe Deus sinalizando que continua agindo, trabalhando suavemente, porque ele nunca para. Deus nunca para. Se foi assim no passado, eu creio que é assim também nos nossos dias. Jamais permita que isso seja tirado do seu coração. E agora eu quero fazer as conexões que eu comentei rapidamente aqui. O Senhor pergunta a Elias 2 vezes: o que fazes aqui? Verso 9 e 13. Elias responde: eu estou só. E ele faz isso também 2 vezes. A resposta de Deus: volta ao teu caminho. E daí agora Deus dá novas tarefas para Elias cumprir. A primeira: ungir Hazael, rei da Síria. Ainda que fosse bastante comum, né, o profeta ungir os reis, era bastante incomum ungir um rei estrangeiro. Mas Deus tinha um propósito específico para esse rei de Damasco, porque através dele Deus julgaria Acabe. Isso acontece no 2º livro de Reis, capítulo 8. Isso foi cumprido por Eliseu. A gente vai chegar em Eliseu já já. Há uma possibilidade, e daí aqui a conexão, você vai ver elas mais para frente de novo, da gente notar esse forte vento, citado em primeiro lugar como uma figura dessa ação de Hazael contra Acabe. Lembra que forte vento, terremoto e fogo eram ações de Deus para manifestar sua presença irada contra o pecado. Irado contra o pecado de Acabe, Deus movimenta. Primeiro, um forte vento, e depois fala para Elias ungir Hazael. E eu vou fazer essa relação. Forte vento, Hazael. Hazael punirá o reino de Israel, o reino situado no reino do norte, como uma punição de Deus contra o pecado daquele povo, do seu povo, né? que rejeita Deus. Então, em segundo lugar, agora ele deveria ungir Jeú, rei de Israel, não mais um povo estrangeiro. Aqui uma tarefa mais comum, ungir o rei nos limites do próprio território, no entanto, com o mesmo propósito: encerrar as atividades de Acabe. Segundo Reis, capítulo 9, fala sobre isso. Os primeiros 3 versículos você vai ler lá, Eliseu se direcionando a Jeú. E isso também foi cumprido, né, por Eliseu. E também a semelhança do forte vento com Hazael, existe a possibilidade da gente ver o terremoto citado em segundo lugar, como uma figura dessa ação de Jeú contra Acabe. Por último, Deus dá a Elias o dever de ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. O nome de Eliseu significa meu Deus liberta. Note bem, o nome de Eliseu significa meu Deus liberta. E os nomes bíblicos a gente sabe que é bastante importante. Nesse caso aqui, justamente por unção de Elias, Eliseu ungirá Hazael e Jeú, que são aqueles que trarão juízo contra Acabe, libertando o povo de uma liderança ímpia e automaticamente permitindo que o povo seja reconduzido por Deus, ou para Deus, né, melhor dizendo. Eliseu, que significa meu Deus liberta, será ungido por Elias. Ele ungirá Hazael e Jeú. Você vê isso segundo Reis 8, segundo Reis 9. Eles atacarão e recuperarão a paz no reino do norte. Novamente, a semelhança do forte vento do terremoto, então há uma possibilidade da gente ver o fogo como normalmente usado na Bíblia como juízo e purificação, ser facilmente associado aqui, citando em terceiro lugar como essa figura futura da ação de Eliseu, purificando e punindo o reino, através de outros 2, né? Hazael e Jeú. Essas associações entre o vento, o terremoto e o fogo, que normalmente tem essas funções, né, que eu já disse, a gente faz a mesma associação com esse sussurro suave com os 7.000. Então, os 7.000, portanto, faria referência a um grupo que não se dobrou a Acabe, a Jezabel e a Baal. E esse grupo de pessoas conservado por Deus ensina a Elias que Deus, ao contrário do que ele pensou, não deixou sozinho, mas durante todo esse tempo reuniu o povo, preservando um remanescente pela graça. Depois, na sua casa, leia Romanos 11, verso 1 a 6. O apóstolo Paulo fala, citando esse trecho aqui, a respeito do remanescente em Israel, sendo ele, inclusive, um remanescente da tribo de Benjamim e etc. É um eco que ele faz desse trecho aqui de 1 Reis 19, tá bom? Romanos 11, 1 a 6.
E agora a gente vai encerrar, então. Eu quero fazer um incentivo para vocês, né, que me assistem aí. Nós somos povo de Deus. Ele nos elegeu e derramou sobre nós sua graça. Contra isso não é argumento, no nosso sentido, né, na nossa fé, no cristianismo, que a gente aprende pela palavra. Nada muda esse fato. Não tem nenhum acontecimento mundial que mude o fato de que somos eleitos e preservados pela graça de Deus. Não há necessidade, então, da gente se sentir ameaçado, amedrontado ou só. Não há necessidade, além da mental. Espiritualmente, eu creio que é essa relação espiritual que governa tudo na nossa vida. Então, eu quero te incentivar que, se sua saúde mental está bastante abalada, antes de procurar um psicólogo e um psiquiatra, eu não vejo problema quanto a isso, você deve buscar a Deus. Você deve conversar e pedir orientação do seu pastor. Clamar ao Senhor que tire da sua mente esses pensamentos ruins. A gente vê Elias sendo conduzido pelo próprio Deus e todos esses pensamentos se vão da sua mente. Então, não tendo essa necessidade, para a aplicação dessa verdade, a gente vai lembrar algumas promessas bíblicas, tá bem? E eu espero que esses textos bíblicos encontrem um lugar muito aconchegante aí no seu coração. Primeiro, as palavras de Jesus. Jesus nos prometeu, em Mateus 28, 20, já deve ter vindo aí na sua memória, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus também, registrado pelo apóstolo João capítulo 14, versos 16 e 17. Se Jesus diz que está conosco, ele diz também que envia alguém em seu lugar. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A solitude, ela pode ser desfrutada, a solidão não. Porque ainda que você esteja fora da presença dos seus irmãos, do seu cotidiano, trabalho, escola, igreja, você não está longe da presença de Deus. Quem te garante isso? O texto bíblico. Jesus diz isso, ele diz que o Espírito Santo está conosco. O apóstolo Paulo, que é uma pessoa que sofreu bastante, e muitas vezes sozinho, ele acrescenta, Romanos 8, versos 37 a 39. Ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo sofreu muito mais do que eu e você. Paulo não passou por uma pandemia, mas ele tinha a saúde fragilizada, morava em dias em que a saúde das pessoas era totalmente fragilizada. Nós sabemos de embarcação que afundou, sabemos de cobra que o picou, sabemos de chicotado que ele levou, e ele diz que nada dessas coisas tem peso, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Romanos 8, eu acho muito curioso, porque começa dizendo assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E Romanos 8 termina com o descrito, com a frase, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, que isso seja gravado na sua memória. Você não vai ver só nesses dias o transtorno, a dificuldade. O mundo é assim, e o mundo será assim até Jesus voltar. Há um propósito de Deus com isso tudo. Manter os seus remanescentes. E ele age como um sussurro suave. Nunca perca de vista, nunca perca a sensibilidade de ver Deus agindo. Hoje aqui, é possível a gente ver Deus agindo no meio dessa turbulência, no meio do terremoto que está atingindo muita gente, no meio do vento forte, da tempestade que está atingindo muitas vidas, no meio do fogo que está atingindo muitas vidas que merecem receber isso, porque são ímpios. Porque é juízo de Deus sobre diversas vidas, não digo nações, nem nada, mas diversas vidas. Isso está acontecendo agora, isso sempre aconteceu, desde os dias de Elias. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos provisão de Deus, cuidado de Deus em manter
um remanescente fiel. E glória a Deus, porque eu e você somos esse remanescente fiel. O Senhor tem cuidado de nós. Por fim, última frase, tá? Na sua solidão, seja consolado por essa verdade e console outros que estão se sentindo sozinhos nesses dias, contando para eles a mensagem da salvação que nos reconcilia com Deus. Ontem, falando com os adolescentes, eu trouxe uma mensagem sobre um estudo bíblico que está lá na página da UPA, _priv, no Instagram, e na página da igreja aqui no Facebook. E ali a gente pensou sobre uma frase que a gente diz muito, fala, tudo passa. Mas o texto bíblico diz realmente que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece. Então, quero te incentivar a consolar as pessoas que você vê que estão sofrendo, que estão desamparadas, não apenas com uma frase dessa, tudo passa, mas com a ênfase de que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. Então, que estes fatos aqui nos encorajem, nos consolem. E eu peço a Deus que realmente tenha sido abençoador para vocês, consolador, encorajador, e que vocês possam firmar estes dias como dias muito especiais no crescimento espiritual de vocês, não apenas para manter a saúde mental, mas para manter os dois pés firmados na rocha também, que é Cristo. Obrigado demais, fiquei muito feliz com o convite, e eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Estava até um planejamento, né, Carol, para uma programação com casais e tal, mas Deus sabe, logo a gente vai ter a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, pastor. A gente quer agradecer o senhor por hoje estar aqui com a gente e enfim, ter aceito o nosso convite e ter trago essa palavra tão importante nos dias de hoje para nós, né? Desculpa, a gente quer pedir desculpa mais uma vez para todo mundo. Ah, para! Que eventualmente aconteceu alguma coisa, mas a gente quer agradecer ao senhor pela disponibilidade, agradecer por sempre aceitar o nosso convite que a gente tinha marcado, né, como o senhor disse antes, para estar com um trabalho de casais. A gente ainda tem no nosso planejamento fazer no futuro, mas eu quero, assim, agradecer muito a sua disponibilidade sempre conosco, agradecer ao pastor Alden mais uma vez, e parabenizar mais uma vez todos os jovens, agradecer pelos nossos jovens que entraram hoje na nossa aula, que a gente está todo domingo aqui nesse horário, e agradecer aos jovens que o pastor Matheus convidou, o pessoal compartilhou o link, e que também estão assistindo a aula. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? E muito obrigada mesmo, tá? Parabéns para os jovens, que vocês aí na igreja de vocês, que a gente possa sempre estar pensando em maneiras e formas de a gente estar trabalhando para o Senhor, porque a gente está aqui trabalhando para o Senhor através da live, que até assim, a gente pode parecer que é mais cômodo, mas dá trabalho, que nem o pastor Alden que está lá fazendo as lives, o senhor também, a gente fica com medo da internet não cair, acontecer alguma coisa, a gente fica naquela tensão, então a gente continua trabalhando para o Senhor. Então aqueles que podem só acompanham da casa, orem para aqueles que ainda estão trabalhando, que estão indo na igreja, fazer as lives, cuidar de som, cuidar de vídeo, que isso realmente dá trabalho, e que a gente possa sair dessa pandemia mais fortalecidos, quando a gente se encontrar para fazer os nossos trabalhos, que a gente sempre dê mais valor ainda mais quando a gente estiver junto, que a gente vê o quanto que é difícil a gente estar separado, né? Então, jovem, que eu deixo para vocês, a Bíblia fala que eu vos escolhi porque sois fortes. Então, a gente é forte e que a gente vença esse 2020, essa pandemia, com muito amor a Deus, compromisso com a palavra e criatividade para a gente continuar se encontrando e fazendo a obra de Deus, né? Amém. Obrigada a todos vocês. Aliane, pastor, vocês querem falar alguma coisa? Deixar um tchau? Muito obrigada. Uma vez que vocês convidarem o reverendo Matheus, vai ter Zoom ilimitado. Se Deus quiser, se Deus quiser. Aqui é assim, 1h30. 1h30 é pouco. Muito obrigada. Eliane, você quer deixar algum recadinho? Você, domingo que vem, você volta. Você, Eliane, por favor, não vai cair o Zoom domingo que vem, né? Não, domingo que vem não. Mas está dentro do tempo previsto. Você falou para mim 10h30, 11h30, tá tudo certo. Não, tá certo, foi certo. Foi certo. Bom. Obrigada, pastor. Luiz, quem não é jovem é você, Luiz. Luiz, cheio da graça, cheio da graça.
eu gostaria então de pedir nesse dia de hoje para o pastor Alden orar para a gente encerrar nosso trabalho pela manhã, pastor, e fazer uma oração especial para os jovens. Então, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela manhã que o Senhor nos deu, pelo privilégio de ouvir a tua palavra maravilhosa para o nosso coração, que nos ensina, que nos consola, que nos ajuda a buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, porque o Senhor é aquele que nos conhece melhor. O Senhor é aquele que nos conhece em todos os nossos detalhes mais profundos do nosso coração. Agradecemos pela vida do reverendo Mateus, que o Senhor continue usando esse teu servo como instrumento, como tem feito até o momento. Também abençoe cada um dos nossos jovens, que eles continuem tendo a motivação, o desejo de te servir, vontade em fazer a tua vontade. Que o Senhor continue mantendo-os firmes nos teus caminhos. Que esse dia seja um dia de reflexão para que eles percebam a importância deles serem jovens e servirem ao Senhor. Nos dê um ótimo domingo e nos abençoe nas demais programações das nossas igrejas. A oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Feliz dia do Jovem Presbiteriano para vocês. Parabéns, Tchau. pessoal. Obrigada, Tchau. pastor. Tchau. Eu que agradeço. Tchau.